Estratégia de cruzamento de médias móveis utilizando Python, Pandas, um pouco de NumPy, Matplotlib e a YFinance, né, que é a biblioteca da Yahoo, a Yahoo Finance. Então vai ser bem tranquilo, esse vai ser o resultado final. É bem fácil, bem simples, é basicamente colocar as médias móveis junto com o preço e fazer esse raciocínio dos indicadores aqui, né? Onde a gente deveria entrar vendido e onde a gente deveria entrar comprado, né? Que no caso é quando ocorrer o cruzamento. Então bora lá. Essas são as bibliotecas que iremos utilizar: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn e a YFinance. YFinance é Yahoo Finance. Então, uma forma que a gente pode utilizar para descobrir qual que é o código das ações, no caso, que iremos utilizar, é só ir no site da Yahoo Finance, esse aqui. Eu já até comecei aqui a escrever, tá vendo? Nesse exemplo desse vídeo faremos com a Petrobras. Então aqui, ó, se eu quiser Petro 4, então eu sei que o TIC é petro4.sa. Se eu quiser Petrobras, o 3, né? Petro3.sa. Se quiser, por exemplo, Banco do Brasil, BBAS3.sa. Aí você pode pesquisar também todas as outras empresas do Bovespa, porque eu acho que tem todas aqui no Yahoo Finance. Então, como faremos com o Petrobras, petro4.sa. Então a gente vem aqui, não lembro se eu processei, sim. Vou colocar aqui Petro igual YF, que é daqui, download. Aí que a gente abre parênteses e a gente coloca aquele tique. No caso é petro4.sa. E agora a gente vem no start. Start é o início, né? Então qual que é a data de início que a gente quer? Eu vou colocar aqui 2022. Tem que ser entre aspas aqui também. 2022. Vou colocar a partir do mês 6. 1 do 6 de 2022. E a data final, que é o end. Mesma coisa. Abre aspas. 2022. Vamos colocar aqui dezembro, né? Dezembro 31. Isso. Então deu certinho. A gente coloca aqui Petro para a gente visualizar o data frame. Carrega tudo. Bacana. Então aqui a gente tem o Open. Open é a abertura. High é a máxima. Low é a mínima. Close é o valor do fechamento ali no dia. E isso aqui é o volume, né? A quantidade de ações negociadas ali. Se não me engano é o volume até financeiro. Tem que dar uma conferida isso aqui no site da Yahoo Finance. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer, petro.info, sempre roda as informações, porque eu gosto de conferir o data type, né, o data tipo. Tá tudo como float, só tem aqui o volume que está como inteiro. Bacana. Outra coisa que eu gosto sempre de conferir, sempre quando eu importo qualquer coisa dessas bibliotecas, eu gosto de conferir como que está o data type do index. Igual nesse caso que o index, a data já chegou como index, já chegou pronta pra gente. Mas será que já vem no formato de data mesmo? Então eu sempre coloco Petro Index e aqui a gente consegue ver. Já veio com o formato que a gente precisa, que é o datetime, né? Se não tivesse vindo como datetime, se tivesse vindo como objeto, que representa, no caso, como se fosse um string, não, como se fosse não, como um string, né? Então a gente ia ter que converter. Mas como não, já veio como datetime, então bacana, é só a gente dar sequência agora. E esse vai ser um vídeo bem simples. A maior parte das coisas que a gente vai fazer aqui, a gente já fez em outros vídeos, né? Então a gente pode começar criando as médias móveis que a gente vai gerar esse cálculo, né? Esses indicadores, tanto de quando cruzar para cima ou quando cruzar para baixo. Então a gente já começa aqui. Eu vou chamar de MME, que vai ser com média móvel exponencial, né? Vou chamar de rápida. O que vai ser a média móvel exponencial rápida? Vai ser a menor. Então a rápida eu vou colocar como 5. A gente pode ir manipulando esses valores aí depois. E a média móvel exponencial, que é a outra que eu vou chamar de lenta, vai ser a maior. Então quando a 5 cruzar com a 10, ou quando a 10 cruzar com a 5, né? E vice-versa. Então bora lá. Então a gente já criou a média móvel rápida, a lenta. Então que a gente já pode... Vou gerar como se fosse um apelido aqui para ficar fácil da gente manipular isso. Então colocar a média móvel 1. A média móvel 1 vai ser a rápida. E depois a 2 vai ser a lenta. Então bora lá. Média móvel 1 vai ser o Petro.
Para gerar essa média móvel exponencial, nós iremos utilizar o valor de fechamento, né? Então, ponto close, né? Petro 4, abre colchete, close, que é o de fechamento. Aqui a gente ponto EWM, span, a gente vai utilizar a média móvel rápida, que é a MME1, né? Vai utilizar o adjust também, a gente coloca como false. E aqui a gente indica que é a média que a gente precisa. A mesma coisa, vou dar até um Ctrl C, Ctrl V para a gente não perder muito tempo. Média móvel exponencial 2, mudei aqui. Fechamento também, e aqui vai ser a lenta. Vamos ver se deu certo, eu gosto de conferir. MME1, bacana, certinho. 147 linhas também, a gente precisa disso aqui, que depois a gente vai unir essa média móvel exponencial 1 e a média móvel exponencial 2 no nosso data frame Petrobras, aqui ó, Petro. Então precisa ter essa quantidade de linhas aqui também. Então deu certinho, vamos ver aqui a média móvel 2. Deu certo também, quantidade de linhas que a gente precisa. Então a gente está pronto para dar sequência. E aqui eu fiz como média móvel exponencial, mas não sei se vocês lembram, mas vou dar uma cola aqui, caso precise. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer média móvel simples, né? Mas caso não queira reassistir um vídeo inteiro de novo, tá aqui. A gente pode criar aqui close, tá certinho. Que a gente, para ser a média móvel simples, como é que é mesmo? Rolling, eu já estava esquecendo. Rolling, a gente coloca um window de 20, no caso esse aqui exemplo, pode ser de qualquer valor também. Aí a gente coloca o ponto min. Tá aqui. Eu vou colocar um head de 20 aqui, só para de 40, só para ficar fácil da gente ver. Então aqui utiliza as linhas, né, para gerar o cálculo, diferente da média móvel exponencial, que já a partir da primeira já tem valor. A simples não. A simples ela utiliza, por exemplo, a gente criou aqui de 20, deixa eu criar uma de 5 aqui. Ela utilizou as 4 primeiras linhas para gerar esse cálculo, e a partir da 5ª linha ela já começa a apresentar os valores. E assim por diante. Então eu vou comentar isso aqui para deixar de cola aqui, caso vocês queiram trocar. Então seria, no caso, por exemplo, pegar esse valor aqui e substituir por esse aqui, sabe? Aí dá para fazer uma média móvel simples cruzando com a exponencial, ou duas simples ou duas exponenciais, e assim por diante. Aí dá para ir brincando, dá para divertir. Lembrando que isso aqui passa longe de ser uma recomendação de investimento. Eu jamais investiria com base nesse tipo de coisa. Estou fazendo para praticar mesmo, para treinar. Então, por favor, não façam investimentos com base nesses negócios aqui. Mesmo que eu também nem acredito que é possível ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Fazendo esse tipo de coisa. Não no longo prazo, pelo menos, né? A gente pode fazer uns backtests depois, mas, enfim. Eu não acho que seria recomendável, não. Então, bom, bora dar sequência. Agora a gente imprime. Vamos utilizar o matplotlib agora. plt.figure. A gente coloca um fig size. Eu gosto de colocar de 16 por 8. Mas esse monitor que eu estou gravando é menor, né? Então não sei se vai ficar bom. Se não ficar bom, a gente troca essa. A gente diminui um pouco isso aqui. Aí depois a gente plt.plot. Eu passo o valor de fechamento, né? Aqui eu posso colocar um label também. A gente chama de Petrobras. Para mostrar o label tem que ter plt.legend. Acho que precisa abrir e fechar parede de teste. Pronto, apareceu aqui. Esse é o nosso valor. Eu vou colocar um alfa também. Alfa de 0.7. É um fatorzinho de transparência. Só para não destacar tanto, porque agora a gente vai também adicionar as médias móveis, né? Então é plt.plot, e agora a gente coloca, no caso, a média móvel exponencial 1, o label. Eu vou colocar média móvel exponencial de 5 períodos, e vou copiar esse negócio aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa aqui é de 10 períodos. Eu poderia ter colocado como um f-string aqui, né, para ir pegando esse valor
para a gente não precisar de ficar colocando aqui. Porque caso eu mudar aqui, não precisar de vir aqui e mudar, né, para não ficar redundante. Mas depois a gente altera isso. Vamos ver se deu. Opa, deu errado com isso aqui, né? A gente colocou duas médias móveis exponenciais da 1. Tem que ser 1 e 2. Beleza, então aqui a gente vê o nosso preço é o de azul. Média móvel exponencial de 5 períodos é a laranja. E a de 10 períodos é a verde. Bacana. A gente vai precisar olhar para esse gráfico aqui algumas vezes. Então eu não vou adicionar título, esse tipo de coisa agora, que a gente faz tudo no final. Então aqui, como eu falei que a gente ia ter que juntar isso aqui no nosso data frame, a gente pode fazer agora. Poderíamos ter feito antes, né? Mas bora fazer agora. Média móvel exponencial 1. Média móvel exponencial 1. Petro. Média móvel exponencial 2. A gente junta. Média móvel exponencial 2. Não vou processar agora. Eu vou mostrar aqui primeiro. Nosso data frame original. Sem rodar essa célula aqui. Vou rodar de novo essa. Pronto. Adicionamos mais essas duas colunas. Por isso que essas duas aqui, ó, precisavam ter a mesma quantidade de linhas, né, do nosso data frame principal. Que agora está tudo junto, tudo certinho. E a gente pode partir para a parte é foda, hein? A gente pode ir para a parte divertida do vídeo, né? Que a gente podemos criar uma função. Tem como fazer sem função também, mas eu acho que com a função fica mais fácil. Que é onde a gente vai determinar agora. Quando a média móvel exponencial de 5 períodos cruzar a verde, que é de 10 períodos, de baixo para cima, significa uma tendência de alta, certo? Olha aqui, ó. Durante esse pequeno período aqui, ela estava por baixo, ela cruzou, começou a tendênciazinha de alta. A laranja, que é de 5 períodos, que é a rápida, cruzou de cima para baixo, começou uma leve tendênciazinha de baixo aqui, cruzou para cima de novo, aí fica nesse, né, sempre que cruza para cima, tendência de alta, cruzou para baixo, tendência de baixo, tendência de baixa. Não funciona muito bem quando o mercado fica meio lateralizado, né? Tipo aqui. Mas quando pega uma tendência, essa estratégia geralmente é bem interessante. Então a gente precisa realizar esse raciocínio agora, que é onde a gente vai criar também, lembra lá do início do vídeo, aqueles triângulos, o triângulo verde apontando para cima, tendência de alta, triângulo vermelho apontando para baixo, tendência de baixa. Então a gente vem aqui, iniciamos uma função, vou chamar de cruzamento. Vou passar um data frame, que nesse caso aqui vai ser o Petro, né? Eu vou chamar de DF, caso, enfim, depois a gente queira fazer essa mesma análise utilizando, sei lá, Banco do Brasil, Copel ou qualquer outra ação. Então, cruzamento. Criaremos agora dois sinais e uma flag, um sinal de compra, um sinal de venda e uma flag que vai ajudar a gente a determinar quando cruzou de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, vamos lá. Sinal compra, passa uma lista, sinal venda, a gente passa uma lista e uma flag, que é uma bandeira, né? Mas vamos chamar de flag para ficar mais fácil. For e por que eu vou fazer esse for agora? Que a gente tem que interagir nesse data frame todo. Então a gente vai vir aqui na primeira linha, depois na segunda linha, depois na terceira linha, e a gente vai principalmente trabalhar aqui, ó, com o valor de fechamento. Então ele vai vir aqui no valor de fechamento, ou então na média móvel exponencial 1 e na média móvel exponencial 2, né? Acho que agora a gente vai trabalhar mais com a média móvel exponencial 1 e a média móvel exponencial 2. E a gente vai avaliar quando é a tendência de alta e quando é a tendência de baixa, para a gente começar a trabalhar em cima disso. Então vamos lá. Para saber a interação, né? For i in range de 0 até o len de df. Como assim len de df? Len, se a gente vier aqui, ó, no len de Petro, vai aparecer 147, que é a quantidade de linhas que nós temos no nosso data frame. Então, esse que é o raciocínio. Então, hora vai ser na linha 0, depois vai ser na linha 1, depois na linha 2, até chegar no final. Esse que é o raciocínio. E agora a gente precisa entender o seguinte. Vamos voltar aqui. Média móvel exponencial de 5 períodos e média móvel exponencial de 10 períodos.
Sempre que é tendência de alta, olha aqui, ó, tá na tendência de alta. O valor da média móvel exponencial de 5 períodos, ela fica acima da média móvel exponencial de 10 períodos. E sempre quando é tendência de baixa, que é o preço azul descendo, a média exponencial de 5 períodos, ela fica com o valor, tá vendo o valor aqui, ó, abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Então a gente pode utilizar isso para a gente determinar quando é tendência de alta ou quando é tendência de baixa. E a gente utiliza a flag para falar, não, beleza, a gente já calculou isso, então segue adiante. E outra coisa que a gente vai ter que fazer também, a gente tem que tomar cuidado para o seguinte, o sinal de compra e o sinal de venda tem que ter o mesmo raciocínio daqui, ó, da média móvel exponencial 1 e da média móvel exponencial 2, porque ele tem que ter a mesma quantidade de linhas do restante do data frame. Então, quando a gente vai precisar fazer apêndice, né? Eu vou mostrar isso mais adiante, daqui a pouco vai ficar claro. Então, a gente vai precisar fazer apêndice e quando não aconteceu o append no caso, valor de fechamento, a gente vai ter que fazer um append de um valor nulo, justamente por causa disso. A gente vai ter que colocar alguma coisa naquela linha lá. Então, a gente coloca o nulo para a gente não perder a nossa linha, né? Então, justamente por causa disso. Enfim, eu estou complicando mais do que eu estou explicando, então eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Se, aí é o que eu falei, o DF que vai ser esse aqui, que no caso é o nosso data frame, o Petro, no caso. Tá lá, na média móvel exponencial 1, na posição I, o que é isso? Petro, média móvel exponencial 1, na posição, o que vai ser a posição I? Hora vai ser 0, depois 1, depois 2, está na posição 0, está na posição 1 e assim por diante. Então é isso. Toda hora que o DF na média móvel exponencial 1 for maior, mesma coisa, DF, só que agora média móvel exponencial 2, também na posição I, posição I. Sempre que a rápida, a 1, for maior do que a 2, então a gente vai ter a 1 mais rápida do que a 2, mais alta, né? Valor mais alto que a 2, a gente tem uma tendência de alta. Então a gente vem aqui e fala o seguinte, se, agora, outro se, a flag for diferente, então exclamação igual, de 1, a gente vai ter uma ação agora. Então sinal de compra, ponto append, df, close, na posição I. Então nesse momento a gente vai colocar, se o valor da média móvel exponencial 1 for maior do que o valor da média móvel exponencial 2, então vamos vir aqui, ó, se o valor da média móvel exponencial 1 for maior do que a média móvel exponencial 2, e se a flag for diferente de 1, nesse caso na primeira vai ser diferente, que começa como 0 e depois ela vai alternar entre 1 e 2, então eu vou fazer o append do sinal de compra, o valor de fechamento naquela posição. Então vai ver aqui, ó, se nessa posição aqui, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, esse aqui, essa média móvel exponencial 1, ela é mais alta do que a média móvel exponencial 2 nessa posição. Qual que é essa posição? É esse aqui, ó, dia 3/6/2022. É um pouquinho. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E a flag é diferente de 1, então vai colocar o valor de fechamento. O que é o valor de fechamento? É esse aqui, ó, lá nessa lista que a gente criou, que no caso é o sinal de compra. E na lista de sinal de venda a gente também vai ter que ter uma ação nela. Por quê? Por causa do que eu falei mais cedo. A gente precisa ter a quantidade de linhas, né? Porque a gente depois vai colocar esse sinal de venda, essa lista, como mais uma coluna aqui. Então a gente vem aqui, sinal venda ponto append, não, np.nan. Então esse é o pouquinho do NumPy que a gente vai utilizar, só isso. E a gente vem aqui agora, se não, eu vou fazer primeiro, depois eu explico. Sinal compra.append np.nan, sinal venda.append np.nan. E com isso a gente chega no seguinte resultado. Então, a média móvel exponencial 1, ela é maior do que a média exponencial 2 naquela posição?
Sim. Então a gente vai para o flag. A flag é diferente de 1. Na primeira vai ser. Então é 0. Então sim. Então ele vai fazer o append do valor de fechamento lá no sinal de compra. E no valor de venda a gente vai colocar o np.nan. A gente vai colocar um valor nulo. E se a média móvel exponencial 1 for maior do que a média móvel exponencial 2? E aqui eu estava esquecendo o seguinte. A gente precisa colocar agora no final a flag como 1. Porque senão, sempre quando for uma tendência de alta, e se a gente não mexer na flag, vai ficar aquele tanto de sinal de venda aqui. Então a gente manipulou a flag. Fizemos isso, fizemos o append do valor de fechamento. Então a gente depois coloca a flag como 1. Então aqui, ó, a flag agora é diferente de 1? Não é, a flag agora é 1. Então a gente vai fazer o append do sinal de compra, o valor nulo. E esse mesmo raciocínio aqui, ele vai valer para a venda. Eu acho que ficou horrível a minha explicação, mas dá pra, enfim, se esforçar um pouquinho, dá pra entender. A gente muda aqui, no caso agora a gente quer saber se a média móvel exponencial 2 é maior do que a média móvel exponencial 1. Quando que a média móvel exponencial 2 é maior do que a 1, aqui ó, a média móvel exponencial 2 é a verde. Ela é maior do que a 1. Então é quando a tendência é de baixa. Então aqui vai ser a mesma coisa. Vamos mudar aqui o que a gente precisa mudar. Então a flag vai ser 2. A gente muda para 2 aqui. Então vamos tentar entender isso. Aqui não vai ser compra não. Aqui vai ser na venda. A gente troca tudo. Beleza, então aqui agora, média móvel exponencial 2 naquela posição é maior do que a média móvel exponencial 1 naquela posição. Se é e se a flag for diferente de 2, a flag estava como 1. Lembra? Cruzou de baixo para cima, tendência de alta. Aí fez o append lá do valor de fechamento, que é onde esse valor de fechamento é onde vai ficar o triângulo. No caso, o triângulo verde apontando para cima. Aí depois, por que não vai ficar aquele tanto de triângulo verde a cada momento? Porque a gente mexeu na flag. Então só quando cruzar, pum, agora é 1, então a gente joga pro else. Então a partir dos próximos loops, nas próximas linhas, vai ver que ó, o flag é diferente de 1. Não, o flag é exatamente 1. Porque no primeiro mudou para 1. Aí a gente vem aqui e começa a fazer o append e jogando só valor nulo. Então aqui ó, cruzou de baixo para cima, a gente vai ter aqui um triângulozinho verde apontando para cima. Aí na próxima linha vai aparecer outra aqui? Não, porque a gente está colocando valor nulo. Então valor nulo, valor nulo, valor nulo. Quando chegar aqui, ó, a amarela cruzou de cima para baixo, a gente vai colocar um triângulozinho vermelho apontando para baixo, que é informando o sinal de venda, certo? E a partir da próxima linha vai continuar acontecendo isso, continuar aparecendo, né, setinhas vermelhas apontando para baixo? Não, justamente porque a partir da segunda a nossa flag já vai mudar para 2, então não vai fazer o append do preço mais. Então a gente mexe nisso, eu acho que não precisa mudar mais nada aqui não. E caso o preço for exatamente igual, a gente precisa de um else aqui embaixo. Tá certinho? Tá. Que é falando justamente isso aqui, ó. Fazendo sinal de com.append NaN nos dois. Por que a gente vai colocar preço nenhum? Que a gente só quer que coloque preço quando ocorre o cruzamento. Então vai ser isso. E agora a gente só precisa fazer o return. Podemos retornar uma lista ou uma tupla. Sinal compra e sinal venda. Eu acho que a minha explicação... Eu acho que antes de eu fazer isso aqui, vocês entendiam mais do que depois. A explicação ficou horrorosa, mas enfim. Espero que com o tempo, assiste umas 2 vezes essa parte, vai ficar mais simples de entender. Então vamos lá. A gente pode fazer agora cruzamento, chamar a função que a gente acabou de criar, que chama cruzamento, passando o data frame que a gente tem, o Petro. Deu errado, hein? O que eu fiz aqui? Que não está retornando, né? O return está no mesmo nível. O return tem que ficar um nível anterior. Pronto. Então, nós temos 2 itens, 2 listas, né? Dentro da nossa tupla que a gente retornou.
Então nós temos a primeira lista, que no caso é o sinal de compra. Então a 0 e a outra é a 1. Para a gente confirmar o tamanho da nossa lista, a gente bota um len aqui. 2. Então nós temos exatamente a lista com sinal de compra e a lista com sinal de venda. A gente pode criar uma coluna nova, né, no nosso data frame com o sinal de compra, sinal de venda, ou a gente já pode vir direto aqui. Vamos criar, não custa nada. Vamos lá, Petro, sinal compra, ela vai ser o cruzamento Petro na posição 0 e o Petro sinal venda vai ser o cruzamento do data frame Petro na posição 1. Vamos só conferir aqui se deu certinho, se criou. Beleza, criou. Então foi isso que a gente fez. Sempre que ocorrer um cruzamento, vai vir o valorzinho, no caso, sinal de compra. É isso aqui, ó. Então a nossa setinha verde vai estar aqui, nossa setinha verde vai estar aqui, nossa setinha vermelha apontando para baixo vai estar aqui. Então é isso que a gente fez nessa função aqui, isso que a gente criou. Então agora fica fácil, né? É só a gente vir e criar o nosso gráfico com o Matplotlib. Deixa eu vir aqui copiar, para a gente não perder muito tempo. Isso aqui, média móvel exponencial 1. Eu posso colocar, fazer tudo certinho. Petro, média móvel exponencial 1. Deixa eu ver aqui. Petro, média móvel exponencial 2. 5 períodos, 10 períodos. Agora a gente coloca plt.plot Petro sinal compra. O sinal compra vai ser um marker, vai ter um marcadorzinho, né? Que vai ser um... Para fazer a setinha para cima, a gente coloca o circunflexo. Cor, a gente coloca color green, né, que é verde. E o label. O label é a legendinha que vai nessa caixinha aqui, ó. Essa aqui, ó. O label que vai ser sinal de compra. Bora repetir esse negócio aqui. Para fazer o sinal de venda. Sinal compra. Sinal venda. Em vez de ser o Vzinho, agora o circunflexo, quer dizer, agora é um V e o valor red, o color aqui, né? Color vermelho e aqui sinal venda. Acho que é só isso, hein? Vamos colocar um título e um plt.title. Estratégia de cruzamento de médias móveis. Petrobras. Font size com 18 para dar um destaque. plt.ylabel, o eixo Y, né? Vou colocar valor em reais. Font size, vou colocar 14, menor um pouco. Só isso que a gente precisa? Creio que sim. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Temos nossas estratégias aí. O mercado lateralizado não funciona muito bem. A não ser que você tenha um esquema de, né, sei lá, de stop, né, bacana. Mas quando pega uma tendência, os ganhos são bem legais. Ó. Tendência de baixa também, bem legal. A gente pode mudar aqui os valores, né? Mas cadê o negócio? Gente... Vai, tá aqui. Sei lá, vamos colocar 7 e 21. Aí pronto. Então quanto mais a gente... Aí ó, o 7,21 ficou melhor, hein? Pô, ficou melhor o 7,21. Então dá pra ir testando, enfim, o indicador com, né, com variações diferentes. Aí fica aí, para casa.
testa também fazendo com média móvel simples, testa fazendo média móvel simples cruzando com média móvel exponencial. Dá para brincar, fazer um bocado de coisa, dá para colocar outras ações, só lembrar de ver aqui no site da Petrobras. Vamos ver se tem um Copel aqui, vamos ver. Copel, não tem, tem Copel ali, ó. CPLE6, CPL3. Então dá para testar, tem a 11. Então dá para testar várias ações. Dá para acrescentar bandas de Bollinger aqui também. Tem um vídeo aqui no canal falando de banda de Bollinger. Então é isso. Vídeo bem simples, bem tranquilo. Só essa parte aqui que é um pouco mais difícil, que eu não soube explicar. Mas tá aí, dá uma olhada umas 5 vezes aí que você vai conseguir entender. Um abraço, até mais.